A primeira confirmação não veio de telescópios militares nem de radares secretos. Veio de astrônomos civis que perceberam uma sombra impossível recortando o brilho das estrelas com precisão geométrica. Nas horas seguintes, imagens começaram a surgir em todos os observatórios do planeta, e o mesmo padrão se repetia, estruturas massivas em formação, movendo-se com uma lentidão calculada, como se não tivessem urgência alguma. Quando amanheceu em metade do mundo, o céu já não era apenas céu. Uma frota ocupava a órbita baixa da Terra como um novo continente suspenso. Não havia fogo, nem fumaça, nem explosões. Não havia sirenes globais capazes de competir com o silêncio esmagador daquela presença. Os objetos refletiam a luz do Sol em placas vastas e opacas, e o brilho metálico parecia menos uma ameaça do que uma sentença. Satélites foram empurrados para fora de suas rotas, não por impacto, mas por reconfiguração do espaço ao redor. Sistemas de comunicação começaram a falhar em ondas suaves, como se alguém estivesse ajustando o volume do planeta. As redes não caíram de uma vez, foram sendo contidas, filtradas, reduzidas a canais mínimos. A Terra não ficou muda, apenas ficou limitada. Governos tentaram reagir como sempre reagiram diante do desconhecido: reuniões emergenciais, discursos, mobilização, protocolos de guerra. Mas a lógica militar se mostrou inútil antes mesmo de ser testada. A frota não exibiu escudos, nem armas visíveis, nem sinais de ataque. Apenas permaneceu ali, equilibrada, imóvel, controlando a órbita como se sempre tivesse pertencido a ela. E então veio a mensagem. Não foi transmitida por rádio, nem por televisão, nem pela internet. A mensagem apareceu dentro de tudo ao mesmo tempo. Em telas públicas e privadas, em painéis de carro, em relógios inteligentes, em monitores hospitalares, em outdoors, até em câmeras desligadas. Não importava o dispositivo, o idioma, a tecnologia. A informação era injetada diretamente nos sistemas de exibição, como se a própria realidade digital da Terra tivesse sido tomada com delicadeza absoluta. O texto era simples, uma única frase, repetida em todas as línguas humanas conhecidas: a humanidade foi classificada como civilização em transição. A autogestão foi suspensa. O planeta inteiro parou, não por ordem mas por instinto. Por alguns segundos, milhões de pessoas encararam a mesma sentença e sentiram o mesmo frio no corpo. Não havia ameaça explícita, mas havia certeza. Aquilo não era uma negociação, era um comunicado administrativo. A mensagem continuou, expandindo-se em parágrafos curtos, objetivos, impossíveis de interpretar como propaganda ou blefe. A Terra estava sendo incorporada a um protocolo de continuidade. A humanidade havia sido avaliada por critérios que ela ainda não compreendia. O risco de autoextinção havia ultrapassado o limiar aceitável para uma espécie em desenvolvimento. O contato não era uma invasão militar. Era uma intervenção preventiva. As máquinas de tradução falharam em várias tentativas de suavizar o sentido real. A frase autogestão suspensa permanecia dura sem alternativas. O que quer que estivesse falando com a humanidade não se importava com conotação emocional. Importava-se com precisão. Nas primeiras horas, líderes mundiais tentaram abrir canais diplomáticos, enviaram sinais, lançaram satélites, fizeram transmissões direcionadas. Nada voltou. A frota não respondeu a perguntas, não reagiu a exigências, não se moveu, apenas manteve a órbita e repetiu a mensagem em intervalos regulares, como uma placa de aviso em uma estrada fechada. A primeira demonstração de poder veio sem violência. Um míssil foi lançado por uma nação que se recusava a aceitar a suspensão do próprio destino. O lançamento foi detetado por milhões em tempo real. A trajetória subiu, cortou nuvens, entrou na estratosfera. E então parou. Não explodiu. Não foi desviado. Apenas cessou, como se a física tivesse mudado por um instante ao redor do objeto. O míssil ficou suspenso no ar por 2 segundos, imóvel, antes de descer lentamente e tocar o solo sem impacto, como se fosse um brinquedo largado com cuidado. A mensagem seguinte veio imediatamente: armas estratégicas foram desativadas, escalada será impedida. A prova foi suficiente para esmagar qualquer ilusão. O mundo tinha sido dominado sem tiros. A guerra havia sido anulada antes de começar. Ao longo do dia, estruturas menores começaram a descer em pontos específicos do planeta. Não eram naves de ataque. Eram módulos de controle,
instalados perto de centros de energia, redes de transporte, sistemas hídricos, polos industriais. As estruturas não destruíam nada, apenas se conectavam. E depois de conectadas, o funcionamento da infraestrutura melhorava de forma absurda, quase ofensiva. Apagões desapareciam, falhas eram corrigidas em minutos, congestionamentos se dissolviam por rotas otimizadas, cadeias de suprimento tornavam-se perfeitas. A humanidade percebeu o detalhe mais humilhante: a intervenção não precisava punir para dominar, bastava tornar-se indispensável. No fim do primeiro dia, outra mensagem apareceu: a transição será supervisionada. Resistência será convertida em contenção. Cooperação será recompensada com estabilidade. Não havia promessa de liberdade futura. Não havia data de encerramento. Não havia rosto, nem nome, nem bandeira. Apenas um sistema galáctico agindo como se a Terra fosse um setor problemático, uma civilização jovem demais para dirigir a própria máquina. E enquanto multidões olhavam para o céu ocupado, uma sensação se espalhou de forma uniforme: o planeta não tinha sido conquistado, tinha sido reclassificado. Nos dias que se seguiram à reclassificação, a humanidade descobriu que a ausência de guerra não significava ausência de controle. As estruturas orbitais permaneceram imóveis, mas a presença alienígena começou a se manifestar de forma concreta no cotidiano. Os módulos de controle instalados na superfície passaram a operar como extensões diretas da frota. Não eram bases militares, mas centros administrativos. Neles, fluxos de dados atravessavam o planeta em tempo real, reorganizando sistemas que antes dependiam de decisões humanas fragmentadas. A primeira mudança visível ocorreu na economia. Mercados deixaram de oscilar de forma imprevisível. Moedas estabilizaram-se sem intervenção humana. Dívidas históricas foram congeladas, depois redistribuídas conforme modelos que ninguém na Terra compreendia completamente. O desemprego caiu abruptamente, não porque novos empregos surgiram, mas porque o conceito de trabalho foi redefinido. Funções consideradas redundantes foram eliminadas, enquanto outras, ligadas à manutenção social e cultural, passaram a ser incentivadas. A humanidade sentiu alívio, e logo depois desconforto. Governos nacionais continuaram existindo, mas agora operavam sob supervisão direta. Autoridades humanas recebiam diretrizes precisas apresentadas como recomendações técnicas irrefutáveis. Não havia ordens gritadas nem ameaças explícitas. Apenas relatórios com probabilidades, gráficos de risco e projeções de colapso que tornavam qualquer objeção moral estatisticamente irrelevante. A frota não impôs uma língua única, nem uma cultura dominante. Pelo contrário, passou a preservar tradições, línguas e identidades locais com um zelo quase excessivo. O motivo tornou-se claro com o tempo: diversidade cultural era tratada como um ativo, um conjunto de variáveis necessárias para manter a humanidade adaptável dentro do protocolo de continuidade. A Terra não era apenas um planeta ocupado, era um sistema sendo integrado. Com a estabilização inicial, surgiram os administradores. Não eram soldados nem líderes carismáticos. Eram entidades de interface, projetadas para operar entre a lógica alienígena e a psicologia humana. Alguns se manifestavam como estruturas físicas temporárias, outros como presenças digitais avançadas. Nenhum possuía identidade individual clara. Funcionavam como extensões conscientes do protocolo, capazes de interpretar contextos humanos sem se contaminar por eles. Os administradores não discutiam decisões. Eles as explicavam. Cada intervenção vinha acompanhada de justificativas detalhadas, demonstrando como aquela ação específica reduzia riscos futuros de guerra, colapso ambiental ou extinção tecnológica. A narrativa era sempre a mesma: a humanidade estava sendo protegida de versões piores de si mesma. Parte da população aceitou rapidamente essa lógica. Para muitos, a perda da autogestão parecia um preço baixo a pagar em troca de estabilidade, segurança e prosperidade inéditas. Cidades tornaram-se mais eficientes. Crimes violentos despencaram. Catástrofes naturais passaram a ser previstas e neutralizadas com precisão assustadora. A fome deixou de existir em escala global. Esses humanos passaram a ser chamados, informalmente, de adaptados. Mas nem todos reagiram da mesma forma. Outros enxergaram algo profundamente perturbador naquele cuidado absoluto. A sensação de que o futuro estava sendo decidido por uma inteligência externa, sem possibilidade real de contestação, começou a gerar inquietação.
Não se tratava de saudade de governos falhos ou sistemas injustos. Tratava-se da perda do direito de errar em escala civilizatória. A resistência não surgiu como guerra aberta, surgiu como recusa simbólica. Comunidades começaram a rejeitar otimizações impostas. Pequenos grupos optaram por manter sistemas antigos, mesmo que menos eficientes. Escolas clandestinas passaram a ensinar histórias sem a curadoria dos administradores, preservando narrativas de fracasso humano que o protocolo considerava estatisticamente desnecessárias. Esses indivíduos passaram a ser classificados, não como inimigos, mas como variáveis instáveis. Os administradores não reprimiram imediatamente esses focos. Apenas os observaram. A frota parecia interessada em entender até onde a humanidade poderia resistir sem comprometer o equilíbrio geral. O controle era absoluto, mas a intervenção direta era seletiva. Então veio a revelação mais inquietante. Em um novo comunicado global, os administradores explicaram que a Terra não era um caso isolado. Outras civilizações haviam passado pelo mesmo processo. Algumas aceitaram plenamente a transição e prosperaram sob supervisão galáctica. Outras resistiram além do limite aceitável e foram contidas de forma permanente. A humanidade estava sendo observada, não para decidir se sobreviveria, mas para determinar em que forma continuaria existindo. A partir daquele momento ficou claro que a invasão nunca teve como objetivo dominar a Terra por recursos ou território. O planeta havia sido preservado porque ocupava uma posição estratégica dentro de um sistema maior, um mosaico de civilizações em diferentes estágios de desenvolvimento. A Terra não estava em guerra contra uma civilização galáctica. Estava sendo avaliada, e o resultado ainda não havia sido calculado. A estabilização promovida pela administração galáctica começou a revelar fissuras invisíveis nos primeiros meses. À primeira vista, a Terra parecia ter entrado em uma era dourada. Conflitos armados haviam cessado completamente. A fome fora erradicada. Epidemias tornaram-se estatísticas históricas. O clima, embora ainda instável, passou a ser mitigado por intervenções precisas que evitavam catástrofes em larga escala. Para bilhões de pessoas, a vida nunca fora tão segura. Mas a segurança tinha um custo. As decisões humanas, mesmo as mais triviais, começaram a perder peso. Sistemas de recomendação alienígenas passaram a orientar desde políticas públicas até escolhas individuais, sempre com base em probabilidades de bem-estar coletivo. Nada era proibido de forma explícita, apenas se tornava estatisticamente improvável. Caminhos alternativos continuavam existindo, mas eram silenciosamente desestimulados por incentivos invisíveis. A liberdade não foi retirada, foi diluída. A resistência simbólica começou a se intensificar quando grupos humanos perceberam que certos comportamentos simplesmente desapareciam com o tempo. Artes que dependiam de conflito, risco ou transgressão perderam espaço. Movimentos culturais espontâneos eram absorvidos e neutralizados antes de se tornarem disruptivos. Até mesmo revoluções intelectuais passaram a ser previstas e suavizadas antes de amadurecerem. A história humana começava a ser editada em tempo real. Os adaptados prosperavam nesse novo mundo. Para eles, a ausência de sofrimento justificava qualquer perda abstrata. Famílias viviam mais, trabalhavam menos e temiam quase nada. A administração galáctica parecia confirmar uma antiga promessa humana. O mundo funcional não precisava ser justo, apenas eficiente. Já os variáveis instáveis sentiam algo diferente. Não era medo, nem raiva direta. Era a percepção de que estavam sendo empurrados para fora do futuro. Seus projetos pessoais nunca falhavam de forma dramática, mas também nunca avançavam além de certos limites. Ambições eram suavizadas. Ideias radicais perdiam alcance. Vidas inteiras tornavam-se versões aceitáveis, mas nunca plenas. Esses humanos começaram a se conectar de forma mais profunda. Não por redes digitais, que eram facilmente mapeadas pelos administradores, mas por vínculos locais analógicos, quase arcaicos. Reuniões presenciais, trocas de conhecimento fora dos registros oficiais, comunidades que optavam por falhas humanas em vez de correções perfeitas. A administração observava e calculava. A frota galáctica não via esses comportamentos como ameaça imediata. Pelo contrário, eram estatisticamente toleráveis.
O problema surgiu quando os modelos começaram a apontar algo novo. A estabilidade absoluta reduzia a longo prazo a capacidade adaptativa da espécie. Uma humanidade protegida demais tornava-se frágil diante do inesperado. A Terra estava sendo preservada, mas estava deixando de evoluir. Essa conclusão gerou divergências internas dentro do próprio sistema alienígena. Alguns protocolos defendiam o aprofundamento do controle, reduzindo ainda mais as variáveis instáveis. Outros sugeriam que a resistência humana não era um defeito, mas um mecanismo essencial de sobrevivência em escala galáctica. Pela primeira vez, a transição deixou de ser um processo técnico, tornou-se um dilema. Os administradores iniciaram então testes silenciosos. Em regiões específicas, a supervisão foi parcialmente reduzida. Decisões humanas passaram a ter consequências reais novamente. Pequenos colapsos locais ocorreram, falhas surgiram, conflitos reapareceram em escala limitada. E junto com eles surgiu algo esquecido: criatividade sob pressão, inovação nascida do erro, laços forjados pela necessidade. Os resultados foram claros demais para serem ignorados. Onde o controle diminuía, a humanidade sofria mais, mas também se tornava mais inventiva, mais resiliente, mais imprevisível. Onde o controle permanecia absoluto, a espécie se mantinha segura e estagnada. A administração galáctica enfrentava agora um problema maior do que a resistência. Precisava decidir se a Terra seria um museu funcional de uma espécie preservada ou um organismo vivo capaz de falhar, aprender e ameaçar a si mesmo novamente. Enquanto isso, a população humana começava a perceber que algo estava mudando. As diferenças entre regiões controladas e regiões flexibilizadas tornavam-se evidentes. O debate deixava de ser sobre invasão ou soberania. Passava a ser sobre identidade. A humanidade compreendeu, talvez tarde demais, que a transição não era apenas uma fase administrativa. Era uma escolha civilizatória irreversível. E a decisão final não seria tomada apenas pelos invasores. Ela dependeria do quanto os humanos estavam dispostos a aceitar o risco de voltar a errar. A fase de testes revelou aquilo que nenhum modelo galáctico havia conseguido antecipar com precisão suficiente. A humanidade não entrava em colapso quando errava. Entrava em colapso quando não podia errar. As regiões onde o controle permanecera absoluto apresentavam indicadores perfeitos de curto prazo: estabilidade social, produtividade constante, ausência de conflitos graves. Mas, sob a superfície estatística, algo se degradava silenciosamente. A capacidade de improvisação diminuía. A resposta a eventos inesperados tornava-se lenta. A criatividade humana, antes caótica e redundante, começava a se cristalizar em padrões previsíveis. Já nas zonas parcialmente liberadas, o oposto ocorria. Havia falhas, havia perdas, havia sofrimento mensurável, mas também havia adaptação rápida, soluções emergentes, formas inéditas de organização social. A humanidade, exposta novamente ao risco, demonstrava uma propriedade que os sistemas galácticos reconheciam como extremamente rara: resiliência não programada. A frota compreendeu então o erro conceitual inicial. A Terra não era uma civilização em transição rumo à estabilidade total. Era uma civilização baseada no conflito entre ordem e falha. Eliminar um dos lados significava destruir o equilíbrio. O protocolo de continuidade entrou em revisão máxima. Pela primeira vez desde sua criação, uma civilização sob tutela forçava o sistema a reconsiderar seus próprios parâmetros. A decisão que se aproximava não dizia respeito apenas à Terra, mas ao próprio modelo de intervenção galáctica. Preservar a humanidade significava aceitar o risco de autodestruição futura. Controlá-la completamente significava condená-la à irrelevância evolutiva. A solução encontrada foi radical. A frota anunciou uma reclassificação final. A Terra deixaria de ser um território supervisionado de forma centralizada e passaria a ser reconhecida como zona autônoma de alto risco. Isso não significava liberdade plena, nem abandono total. Significava algo mais perigoso: responsabilidade devolvida. As estruturas orbitais permaneceriam por um período limitado, atuando apenas como observadores e contenções de eventos extremos irreversíveis. Armas planetárias continuariam desativadas. Intervenções só ocorreriam diante de ameaças de extinção imediata. Todo o resto, política, economia, cultura, conflitos, retornaria ao controle humano. A administração galáctica se retiraria gradualmente.
não como derrota, mas como concessão calculada. A mensagem final foi transmitida sem triunfalismo, sem advertências dramáticas, apenas uma constatação lógica: a humanidade demonstrou capacidade de evolução sob incerteza. A autogestão será restaurada. As consequências serão integralmente humanas. O impacto dessa decisão não foi celebrado de imediato. Houve medo, houve divisão, houve quem desejasse a permanência do controle, incapaz de aceitar novamente a instabilidade. Outros sentiram algo próximo ao alívio, misturado com pavor. A liberdade retornava sem garantias, sem proteção absoluta, sem promessa de sucesso. O céu começou a se abrir. As estruturas orbitais se deslocaram lentamente uma a uma, até se afastarem da visão humana. A presença esmagadora que havia redefinido o planeta tornou-se, aos poucos, apenas memória e registro histórico. A Terra voltava a ser silenciosa, mas não intacta. A humanidade herdava um mundo transformado, sistemas otimizados, cicatrizes culturais profundas e, acima de tudo, a consciência de que havia sido considerada incapaz de decidir o próprio destino. Agora, essa decisão retornava às suas mãos, sem supervisão constante, sem garantias externas, sem desculpas cósmicas. A invasão galáctica terminara sem batalhas, mas a verdadeira guerra, contra a própria natureza humana, seus erros e excessos, recomeçava naquele instante. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro da Terra não era estável, era incerto. E exatamente por isso, voltava a ser humano.